quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, livro da sabedoria, livro de Provérbios, no capítulo 3, nós vamos ler versículos 5 e 6, Provérbios no capítulo 3, os versículos serão 5 e 6, e depois dessa leitura, nós vamos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, você que gosta de anotar, quase 100% aí com o livrinho, com a caneta, nós vamos de Provérbio 3, 5, 6, e depois nós vamos de Romanos 1, no versículo 17, para quem já achou Provérbios, já está com a gente também aqui no nosso telão, uma palavra que o Senhor gerou no meu coração durante toda a semana, e ainda nós tivemos culto da virada, com uma mensagem diferente, mas esse coração estava ardendo no meu coração, essa mensagem estava ardendo no meu coração, eu até pensei em mudar, e ontem nós recebemos aqui uma pastora de outra cidade, de fora, muito embora ela seja uma amiga querida, já esteve aqui outras vezes, ela não sabe o que passa no nosso coração, e realmente Deus a conduziu a trazer uma palavra poderosa, que para mim foi uma confirmação desse tema, e eu nunca falo de tema, mas hoje eu quero dizer que o nosso tema é confiança, diga bem forte, confiança, esse é o tema da mensagem de hoje, e diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, confie no Senhor, de todo o coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, olha que força, e no versículo 6, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, vereda também significa caminho, reconheça Deus em tudo que você estiver fazendo, e ele vai endireitar o seu caminho e os seus passos, confie no Senhor de todo o seu coração, olha que forte, queridos, confiança é base, assim como alicerce de um prédio, assim como ferro, assim como pedra, Jesus se diz que ele é a pedra angular, a pedra da igreja, confiança é base de sociedade, confiança é base de casamento, confiança é base da igreja, confiança é base dos ministérios, confiança é a base da fé, confiança é base, não dá para começar nada se não for baseado na confiança, não existe amizade sem confiança, não existe relacionamento sem confiança, não existe contrato, aliás o contrato é para embasar que na confiança, por escrito, porque antes era no bigode, os antigos falam que antes era no bigode, não tinha contrato, então o contrato vem para substituir uma falha de confiança, então antes de você comprar algo, antes de você contratar um serviço, você tem que assinar um termo que vai trazer confiança, quem está me entendendo pode dizer amém? Amém. Confiança é base de tudo, e eu já te desafio para que 2026, a confiança no Senhor, seja a base para que você possa viver milagres na sua vida, e aí vem o apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja, eu amo falar sobre o apóstolo Paulo, e ele vem aqui para nos dizer uma mensagem, uma palavra, que ensina, que explica o que é o evangelho, a pregação do evangelho, em Romanos 1,17, já está com a gente aqui na tela, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a confiança daquilo que não existe, mas que se espera ver, fé é confiança, a justiça do mundo pode estar desorganizada, o mundo pode precisar inclusive das suas cortes de juízes, porque um juiz só não é confiável, então eles têm cortes de juízes de 7, de 10, de 12, para que eles possam discutir entre eles, para tentar encontrar a melhor justiça, mas a palavra está nos ensinando, que o evangelho é a justiça pela fé, fé num Deus que é perfeito, que é justo juiz, que não falha, e que quer conduzir o seu 2026 do começo até o final,
E depois que ele faz essa explicação, esse resumo do que é a pregação do Evangelho, ele diz o seguinte: como está escrito, porque não foi ele que escreveu, ele está remetendo ao Velho Testamento, a Torá que ele estudava. Ele diz então, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode levantar a sua mão para eu te abençoar? 2026 você vai viver pela confiança que você tem no Deus que você serve. 2026 a justiça do Senhor vai alcançar a sua casa e a sua família. Em 2026 o justo juiz, aquele que te justifica, aquele que te abençoa, ele vai guiar os seus passos. Diga bem forte com a sua mão levantada: o justo viverá pela fé, e eu sou justificado. Então, se vai aplaudir, aplauda glorificando Jesus aí no seu lugar. Glória a Deus por isso. A justiça, a confiança, a fé é a base de todas as coisas. Você não estaria na presença de Deus se não confiasse na sua palavra. Mas também não adianta ter uma confiança pela metade. Não adianta ter fé só um pouquinho. A confiança, ela é plena. Se não for inteira, é desconfiança. Se houver uma parte da vida que não dê para confiar, então você não confia. Eu confio até a 3ª página, então não confio. Se eu confio para uma coisa e não confio para outra, então eu não confio. Então tem uma conveniência, eu sei que naquele assunto, naquela atitude, eu posso contar com aquela pessoa, mas eu não confio nela. Então não use a fé pela metade. Não use a confiança pela metade, porque a confiança vai nos levar a um nível muito profundo na presença de Deus em 2026. Quando Paulo fala, como está escrito, o justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque, um profeta de um livro de apenas 3 capítulos, mas um profeta muito profundo, de uma palavra muito poderosa, uma história que nos ensina muito. Abacuque é considerado um dos profetas, pelos teólogos, mais sinceros da Bíblia. Alguns dos versículos que ele escreveu são tão lindos na sua sinceridade, na sua oração, na maneira como ele rasga o seu coração diante de Deus, que são comparados aos salmos de Davi, porque ele de maneira muito sincera fala com Deus. Ele não começa, por exemplo, o seu livro, o livro de Abacuque, declarando fé. Ele começa questionando Deus, fazendo perguntas de maneira sincera, de maneira respeitosa, em oração e não em murmuração. Então ele é muito sincero com Deus. Ele está olhando para a nação de Israel, naquele tempo em que eles estão vivendo, e ele está percebendo que na nação, ele está vendo muita violência, muita injustiça, muita corrupção, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas tementes a Deus, sofrendo. Então ele, com o seu coração sincero, ele olha para aquela situação e em oração, ele questiona Deus, ele pergunta para Deus. Ele não foi para as redes sociais, ele não foi para a família dele, na casa da família dele, no almoço da família dele, falar mal de Deus, falar mal da pregação, falar mal da Bíblia. Cuidado com isso, porque principalmente pais que têm as crianças são geradas no ambiente do lar. Não adianta trazer a criança para o culto, aprende a palavra, chega em casa, a murmuração reina, aí tem 1h30 de culto e 24 horas dentro de casa ouvindo falar mal da palavra. Qual é a palavra que vai ter mais peso no coraçãozinho dessa criança? Então Abacuque não faz isso. Aí eu até brinco, que ele não foi para as redes sociais, mas você sabia que foi o Abacuque que inventou o outdoor? No capítulo 2, Deus fala para ele, escreve bem grande, numa placa, para que até as pessoas que passarem correndo consigam ler a mensagem. Então Abacuque, ele é um cara que Deus falava com ele, e ele não foi, apesar da palavra que ele recebia, apesar da confiança que ele tinha em Deus, ele não foi murmurar, ele foi orar, ele foi buscar no Senhor.
E quando ele ora ao Senhor, assim como eu e você, quando nós oramos, Deus responde. Deixa eu te abençoar com essa palavra. 2026 vai ser ano de orações respondidas. 2026 vai ser ano de ouvir a voz de Deus falando com você. 2026 vai ser um ano que você vai colocar coisas no altar, e o altar vai responder aquilo que você está colocando. Deus vai responder orações em 2026. Quem crê nisso e pode dizer amém aí no seu lugar. Deus responde a oração, e Deus responde a oração de Abacuque, mas nem sempre a resposta de Deus é exatamente como nós gostaríamos, nem sempre a resposta é do jeito que nós queríamos. Lá em casa, às vezes eu pergunto, está tudo bem com a minha roupa? E dependendo da resposta da Bruna, eu preferia não ter perguntado. Quantos esposos passam isso com a esposa? Ela pergunta e você não responde, baixa a mão. Nem sempre a resposta é a que nós gostaríamos. Mas quando vem de Deus, a resposta é o melhor. Está rindo, né, Tony? A resposta é o melhor para nós. Quando vem de Deus, a resposta é o melhor para nós. Ontem a pastora Daniela disse que Deus deu a ela uma visão de olhos abertos, inclusive ela testemunhou isso, que no ministério dela isso não é comum, e que vinha uma enxurrada, um rio, que levava tudo que vem pela frente. E aí ela perguntando discernimento, os irmãos estavam aqui ontem assistir o culto, ouviram ela contar, qual o discernimento disso? Porque a gente vê, principalmente nessa época do verão, enxurrada, deslizamento, e aí Deus mostra, dá um entendimento para ela, de que aquelas águas iriam levar a igreja do Brasil para um outro patamar, para uma outra história, para uma novidade de que Deus está fazendo, querendo fazer, que se não fossem essas águas, essa enxurrada, nós continuaríamos na zona de conforto, e não viveríamos as coisas novas que Deus tem para nos fazer. Então, nem sempre a resposta é exatamente como nós gostaríamos, mas a resposta, quando vem de Deus, é sempre o melhor para nós. Abacuque faz dois tipos de pergunta. A primeira é: pô, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, a injustiça, a maldade? E com a resposta de Deus, gera a segunda pergunta. Por quê? A resposta de Deus é: eu estou levantando a nação da Babilônia para trazer correção, para trazer juízo. E aí Abacuque fala: não é possível, uma nação mais ímpia que a nossa, que não ama Deus, que não ama a palavra de Deus, que trata seres humanos como se fossem animais, que faz todos os tipos de cerimônia, de rituais, de culto, que ofendem a santidade. Não é possível que Deus vai usar essa nação corrupta, muito mais do que eu estou reclamando da corrupção de Israel, e o Senhor vai usar essa nação para trazer juízo? Então, quando o Senhor está confirmando essa palavra em mim, olha o que nós recebemos ontem. O Senhor quer nos levar a novos patamares, novas experiências. O Senhor quer levar a igreja para um novo nível de espiritual, de viver o sobrenatural. Mas você já me ouviu pregar sobre isso? Que se não é coisa difícil, não é milagre. Eu quero viver milagre, 2026 eu quero viver milagre, mas para viver milagre nós temos que viver problema. Para viver milagre na área da saúde, Senhor, eu quero ser curado. Ninguém que não tem enfermidade fica curado. Então, às vezes, a resposta de Deus não é o que nós gostaríamos, mas é o que nós precisamos. E Abacuque aprende isso aqui. Por isso que no primeiro capítulo ele está orando, questionando, no segundo capítulo ele continua orando, esperando no Senhor, mas orando de maneira fervorosa, mas no terceiro capítulo ele levanta em adoração, e ele é o homem que diz aquela palavra que a gente ama: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós aprendemos a confiar, e a nossa confiança nos leva a adorar ao Senhor, porque nós cremos que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, entenda isso, Deus vai trazer respostas, mas esteja sensível à voz de Deus, para a resposta que Ele vai trazer. Pode não ser a resposta que você gostaria, mas é a resposta que você precisa.
E essa história nos ensina grandes coisas, coisas que são fundamentais para a vida espiritual do crente. A primeira delas é que a confiança verdadeira não nasce da ausência de problemas. Não é porque não temos problemas que confiamos. Eu não confio quando eu enxergo a solução. Eu confio apesar de não saber. Confiar é antes. Confiar não é depois. Essa nossa história de fazer o teste, vamos ver se eu posso confiar em você, depois a gente vê, isso é humano. Mas confiar em Deus é antes. A gente não pode ser engenheiro de obra pronta, depois que está bonito, todo filho tem pai. A confiança é anterior àquilo que nós estamos vivendo. Mas o pilar da nossa fé vai nos levar ao entendimento maduro de que os problemas podem nos levar mais perto de Deus. Os problemas podem servir como um ato de misericórdia, um chamado de Deus para que Ele nos aproxime, para que nós nos aproximemos dEle. Porque Deus continua dentro da sua soberania, Deus continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, mesmo quando o cenário é contrário à nossa vontade. E Abacuque entende isso. Aprende que Deus não perdeu o controle da história. Deixa eu te abençoar com essa palavra. Ele não perdeu o controle de 2026. Não é porque nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, notícias não é por causa disso. Ele continua sendo Deus, continua sendo soberano, Ele continua tendo controle, Ele continua tendo a nossa família nas suas mãos, Ele continua tendo a nossa casa diante do seu controle, Ele continua sendo Deus. Ele fala ao profeta Jeremias, por exemplo: existe algo que seja muito difícil para mim? Pense aí no seu pior problema, na sua pior situação, o que você está passando hoje. Será que isso é difícil para Deus? A confiança é exatamente saber que por maior que seja o meu problema, o meu Deus é maior que os problemas. Por acaso existe alguma coisa que seja muito grande? Então, mesmo quando tudo parece grande demais ou confuso, Deus continua sendo maior. Deus fala ao povo quando eles estão lá no deserto, ainda Deuteronômio capítulo 16, e fala: eu, Senhor Deus, te abençoará em tudo o que fizer, e em todo o trabalho das suas mãos, a sua alegria, diga comigo, alegria. A alegria do Senhor não depende da situação do homem, a alegria do Senhor é a força da igreja. Eu, o Senhor, te abençoarei em tudo o que fizer, e em todo o trabalho das suas mãos, e a sua alegria será completa. Tem mais um princípio muito profundo aqui: aquele que dá a vida, também dá o sustento. Não entre em 2026 preocupado o que você vai receber de Deus, como você vai receber de Deus, como você vai se sustentar. Aquele que dá a vida também dá o sustento. Aquele que dá a vida mantém a vida. Ele é o autor, Ele é o dono. Não existe como nós pensarmos, como é que Deus vai corrigir, como é que Deus vai fazer? Queridos, tem um princípio para os judeus, e os judeus são pessoas que nos ensinam muito. Muitos deles são como nós. Já existem muitos judeus, inclusive os líderes, os rabinos, que são messiânicos, que acreditam que Jesus é o Messias enviado, o Salvador, que creem no sangue poderoso de Jesus. A diferença para alguns judeus é que eles ainda, a maioria, dos mais ortodoxos, continuam esperando um Messias, mas eles têm o mesmo Velho Testamento, a mesma Torá, eles creem no mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e nos ensinam muito. E tem um ensinamento dos judeus, que diz que Deus, se Ele simplesmente não quiser mais nos sustentar, não quiser mais a nossa vida, Ele tira a nossa alma. Ele não precisa nos enviar nenhuma situação, nenhuma doença, nenhuma catástrofe. Ele não precisa fazer algo muito extraordinário. Se o nosso Criador, se o nosso Deus não quisesse que a gente estivesse vivo, é só tirar a alma. Ele deu, Ele tira. Ele soprou o Espírito, Ele puxa de volta, é dEle.
Mas, se nós estamos vivos aqui, é porque ainda tem propósito de Deus para ser cumprido em nós. Se nós estamos aqui, vivendo, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra de Deus, é porque Deus ainda tem propósito para cumprir na nossa vida. Por isso o salmista, cheio de esperança, ele fala: o Senhor abre as suas mãos, o Senhor abre as suas mãos, e satisfaz o desejo de todos os seres vivos. Confiar é descansar na mão aberta do Senhor. Confiar é descansar que aquele que deu a vida dá o sustento. Confiar é descansar que Ele sabe o caminho das coisas, mesmo que a resposta seja diferente daquilo que eu imaginava, como foi com Abacuque. Mesmo quando os olhos não veem a provisão, nós cremos que a mão aberta do Senhor está sobre nós. Confiar, por isso que confiar é uma decisão, e não é uma decisão passiva, é uma decisão ativa. Abacuque não cruza os braços e fala: então tá bom, o Senhor vai trazer juízo pela Babilônia, vai ter que acontecer, o Senhor é maior, é o Senhor que manda, então eu vou ficar de braço cruzado, não creio mais, não oro mais, não profetizo mais, não serei mais profeta. Ele não faz isso, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não cruzou os braços, ele continua orando, ele continua crendo, ele continua esperando no Senhor, e ele se posiciona espiritualmente. O posicionamento espiritual faz toda a diferença na vida de um crente. Quando nós nos posicionamos espiritualmente, quando nós cremos no Senhor, quando a nossa fé ativa trabalha, é como se nós fôssemos um recipiente, prontos para receber tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que o céu tem para derramar sobre nós. Não um saco furado, não um copo sem fundo, não uma peneira toda aberta. Nós nos posicionamos no Senhor, então nós nos colocamos como uma bacia pronta para receber tudo aquilo que o céu está derramando sobre nós, porque nós nos posicionamos em confiança. Essa tem que ser a verdade do nosso 2026. O ano de 2026 precisa ser um ano em que nós confiamos no Senhor. Quando nós colocamos a nossa fé, e aí mais um ensinamento do judeu, mais uma tese, não, mais um conceito judeu. Eles têm uma palavra no hebraico que se diz emuná, e emuná é a fé em Deus como Criador, como soberano de todas as coisas, como todo-poderoso. Não é apenas Deus, é o grande Deus, é o último Deus. Não é um dos deuses como tem na Grécia, como tinha já desde a época de Paulo na Grécia. Não é um dos deuses como tem na Índia, milhares de deuses. É o Deus, o Criador, soberano, suficiente, todo-poderoso. E aí então eles creem que tudo vem desse Deus. Não há outro Deus que não for o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não há outro Deus que não seja o Deus da igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja sede de São José dos Campos. Tudo que temos vem de Deus. Essa é a confiança que nos move e que precisa nos mover em 2026. E se tudo vem de Deus, e a palavra também nos ensina que tudo que Deus faz é bom, tudo vem de Deus, e tudo que Deus faz é bom. Abacuque aprende, os judeus aprendem, e vivem segundo o conceito, de que até mesmo os problemas são instrumentos de Deus, para nos levar a um nível mais alto. A palavra que nós recebemos ontem, vem uma enxurrada, e a enxurrada leva o que tem pela frente, mas ela não vem para nos destruir, ela vem para nos levar para um nível mais alto, diante de Deus. Então quando nós cremos, que tudo vem de Deus, e que tudo que Deus faz é bom, até mesmo as nossas lutas em 2026, nós teremos a fé em Deus, de que elas podem nos aproximar, de que elas vão nos aproximar, vão nos levar mais profundamente para a presença de Deus. Abacuque descobre que o problema não era apenas externo, o problema era espiritual. Então com os problemas espirituais, Deus estava criando um caminho para trazer o seu povo de volta para a sua presença. Aqui tem um princípio um pouco delicado, é verdade, mas é muito necessário. Deus usa até mesmo as crises para nos aproximar dele. Deus usa até mesmo os problemas
para nos levar para um nível mais profundo, para nos levar aos lugares mais altos. Deus usa até mesmo as nossas necessidades para que possa falar conosco. Tem uma história de um rei que está passando com a sua corte no caminho e ele vê uma donzela em perigo. Os ladrões, os malfeitores estavam tentando roubá-la, tentando raptá-la, tentando fazer mal, e ele com a sua corte se compadece, para e cuida da donzela, e aí ele salva a vida dela, e se apaixona por ela. Ela era donzela, era jovem, era muito bonita, e ele se apaixona por ela, e ele começa a enviar os membros da corte na casa dela, para pedi-la em casamento. E aí começa a convida para vir aqui, e ela nunca responde. A família dela se sente honrada, os pais queriam receber o rei na própria casa, ele convida para ir para a corte, para ir para o palácio, e ela não vai, ela não responde, nem que sim, nem que não, ela simplesmente escolhe, decide ignorar o rei, e o rei estava pedindo ela em casamento. O rei só queria continuar fazendo o bem, já que ele já tinha salvo, já tinha feito o bem por ela, ele se apaixona e quer casar com ela, ela não responde. O que o rei faz? Ele contrata meia dúzia de capanga, e manda lá na casa dela, no horário combinado, e aí ele está passando com a corte, e os ladrões vão lá para, de novo, mexer com ela na casa dela, e ela então se lembra do rei, ouve a corte do rei, e sai para gritar pedindo ajuda, e o rei fala para ela assim: eu só queria a sua atenção, eu só queria isso, só queria que você aceitasse conversar comigo, eu só queria que você voltasse a ouvir a minha voz, eu só queria que você voltasse a me dar atenção. Por isso que tem aquele louvor, que eu já falei isso milhares de vezes, qual que é o louvor mesmo? Eu quero ser um vaso novo, quebra e transforma, essa é a parte do louvor, 40 a mais, né, irmãos? É assim mesmo, quebra e transforma, até que enfim a sua vontade se cumpra em mim. É bonito esse louvor, eu canto esse louvor desde que eu sou criança, é maravilhoso, não tem nenhum problema teológico nisso, inclusive ele está teologicamente alinhado com a mensagem de hoje, mas a minha oração para Deus é diferente, e eu já falo logo para Deus: não precisa quebrar, eu quero ser facinho para Deus, para não ter que quebrar, para depois ter que consertar. Não é melhor assim, irmãos? A donzela não queria responder um pedido de casamento do rei, e aí o rei mandou os capangas de volta. Ai, que gênio! Aí ela gritou por socorro, e ele fala: eu só queria isso, querido. Muitas vezes a raiz do problema é espiritual, porque Deus está querendo trazer os seus filhos de volta para perto. Muitas vezes em 2026 você vai enfrentar situações que é Deus querendo abrir os seus olhos espirituais, que está faltando relacionamento com Ele, que está faltando deixar Ele, através da sua palavra, conduzir a sua vida. O salmista nos ensina uma coisa muito linda: quanto a mim, Salmo 73, bom é estar perto de Deus, eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, para proclamar todos os dias os seus feitos. Queridos, não existe um outro lugar melhor para mim e para você, que somos criados, somos criaturas de Deus, não existe um lugar melhor, a não ser perto de Deus. Nada faz o homem mais feliz do que a presença de Deus, nada faz o homem se sentir mais completo do que um relacionamento com Deus. Você já me ouviu falar isso? O buraco do homem é do tamanho de Deus. Às vezes ele não sabe o que falta, aliás, humanamente nem falta nada, mas o que ele precisa completar esse vazio existencial com a presença de Deus. O homem sem Deus tem um emprego, quer outro, tem um carro, quer outro, tem uma família, quer outra, mas o homem com Deus pode não ter nada, ele está feliz com aquilo que tem, porque Deus é soberano, e a presença de Deus é suficiente, para que a gente possa viver os milagres de 2026, pode aplaudir glorificando Jesus aí no seu lugar,
Essa é a confiança que precisa nos levar para 2026, porque quando confiamos, nós avançamos. Quando confiamos que a resposta de Deus é maior e é melhor, nós crescemos. Então, às vezes, mesmo que por uma disciplina, mesmo quando Deus está consertando as coisas, e a Bíblia nos ensina, mesmo no livro de Provérbios, que a disciplina não é rejeição, a disciplina é amor. O pai corrige aquele que ama. Deus está nos atraindo, e eu amo esse conceito, porque enquanto Ele continuar nos corrigindo, nos atraindo, é porque Ele ainda ama a nossa vida, Ele ainda está vendo que nós temos chance de entrar no céu, que nós temos um direito de conquistar a eternidade, nós ainda não perdemos toda a presença de Deus. Enquanto Ele ainda estiver nos chamando de volta, é porque ainda existe esperança para a nossa salvação. O patrão, um chefe, um líder, ele não pede coisas para quem ele não acha que vai sair nada. Desse aí não dá nada. Então a gente não pede. Mas quando a gente pede algo para alguém, é porque nós temos a esperança de que vai dar certo. Ao invés de você enfrentar problemas na perspectiva humana, e aí ficar com raiva, ficar frustrado, faça como Abacuque. Mesmo que ele sinceramente rasgou o seu coração diante de Deus, e falou: Deus, acho que o senhor está de brincadeira, é a Babilônia que vai corrigir, mas ele não murmurou, ele continuou ali, e aí ele entendeu o tema da mensagem dessa noite, que a confiança é que nós estejamos até mesmo nos problemas, sendo chamados para mais perto de Deus, porque às vezes a gente tenta resolver tudo sozinho, e nós nos enganamos. Quando resolvemos sozinho, a gente tem só um paliativo, a gente coloca um band-aid numa ferida toda aberta, e mais dia menos dia nós vamos ter que encarar esse problema de novo. Os problemas têm raízes, e se não curar a raiz, não tem como o fruto ser bom. Se não tratar da raiz, não tem como as folhas serem saudáveis. Se a raiz não for tratada, a árvore não dá nem sombra mais. Então, quando nós tentamos resolver os nossos problemas longe da presença de Deus, nós estamos tendo um alívio, mas é mero expectativa, é passageiro, é temporário. É um alívio simples para voltar a ter dor de novo. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele resolve os nossos problemas, Ele cuida da nossa dor, Ele cuida da nossa casa, mesmo que a resposta não seja como nós gostaríamos, nós confiamos que Ele está cuidando de tudo. Em 2026, Deus vai cuidar de tudo, do começo ao fim, de janeiro a dezembro, deixa Deus cuidar de tudo, confia no Senhor, para Ele cuidar de tudo. Então, se você estiver passando, ou se passar, hoje pode estar tudo bem, graças a Deus, coisa boa, mas passar por uma dificuldade, por um problema em 2026, e a gente sabe que vai passar. A vida não é linear, a vida é uma roda gigante, tem dia que a gente está por cima, tem dia que está por baixo, tem dia que a gente acorda, vou ganhar o mundo, tem dia que a gente acorda, para o mundo que eu quero descer. A vida é assim, nós somos assim, o sentimento, né? A Bíblia mesmo fala, o coração do homem é enganoso. Então, quando chegarem as dificuldades, lembre-se dessa mensagem. Deus só está querendo ouvir a sua oração. Os problemas não vão te afastar de Deus, os problemas vão te levar num nível mais profundo de intimidade, os problemas vão te levar num nível mais profundo de adoração. Deus está pedindo para você voltar para a presença, enfatizar a presença, mergulhar na presença, ore mais, busque mais, nunca se afaste, não pare, não desista, esteja mais na presença de Deus. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus. Até porque tem uma palavra bíblica em Isaías, no capítulo 63, que em toda a angústia, ele também se angustiou. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele não está longe lá no céu, e nós estamos pequenininho aqui na terra, igual quando a gente anda de avião, e olha para baixo, não dá para ver nada. Deus não está longe, Ele
é um Deus presente, Ele se compadece de nós, Ele é como o rei que vê uma filhinha sofrendo e escolhe parar para ajudar. Ele é como aquele que enviou o bom samaritano, que mesmo que não tivesse nada a ver, era outro país, outra nacionalidade, ele escolhe ajudar. Esse é o Deus que nós servimos. De toda a angústia, Ele também se angustiou. Então nós precisamos entender quem é Deus, para confiar naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa, para viver o melhor de 2026, o melhor ano da nossa existência, o melhor tempo da nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus aí. Aqui entra o nosso tema, o tema do ano: avante sem parar. Precisamos avançar, não porque está tudo resolvido, não porque está tudo bem, não porque deu tudo certo como nós gostaríamos. Nós precisamos avançar, assim como Abacuque, porque ele aprendeu que confiar não é entender tudo, confiar não é ter o resultado na hora certa, na palma da nossa mão, como a gente tem tratado muitas vezes a presença de Deus, como se fosse um fast food, um delivery. A gente entra com o carro de um lado, sai do outro lado, o lanche está quentinho, sai na nossa mão, e se eles esquecem de fazer uma coisa, a gente volta lá e ainda reclama e fala: eu paguei, eu quero do jeito que eu pedi. A presença de Deus não é assim. Confiança em Deus não é isso, mas a confiança de Deus, em Deus, é a base para nós vivermos o ano mais abençoado na nossa história. A confiança em Deus é a base para nós permanecermos crendo, mesmo quando as respostas não são exatamente como nós gostaríamos. A confiança em Deus é base para nós continuarmos orando e avançando, mesmo em meio à dor. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus aí? Os problemas, olha que conceito difícil, mas poderoso. Mesmo os problemas são uma oportunidade para a gente viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Quem está me entendendo e pode se colocar de pé no seu lugar? Vou pedir a ajuda do louvor para estar aqui comigo. Quando nós escolhemos confiar, como Abacuque fez, quando nós decidimos confiar, nós avançamos em confiança, obviamente, avançamos em oração, avançamos em relacionamento com Deus, avançamos sendo tratados por esse Deus poderoso, sem desistir, sem parar, sem murmurar, sem empurrar a nossa fé com a barriga. Nós escolhemos confiar. Quem escolhe confiar em 2026 e pode levantar a sua mão aí, pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Querido, o problema não é um sinal que Deus se afastou, o problema é um caminho que Ele está usando para trazer você para perto. Ao invés dele se afastar, Ele está te puxando de volta para a presença, como um pai, como o pai do filho pródigo, que ficou todos os dias na porta, de braços abertos, esperando o filho voltar. Mas o filho tem que voltar. Nós precisamos escolher viver milagres. Nós temos que nos decidir se os problemas vão nos afastar ou vão nos aproximar. A pergunta que a pastora Daniela fez ontem: quem você vai ser em 2026? Qual vai ser a sua resposta para Deus em 2026? Qual vai ser a sua reação diante dos problemas? Qual vai ser a sua reação diante das respostas? Você tem duas opções quando a resposta não é bem aquela que nós gostaríamos. A primeira delas é, com alegria, se arrepender e entender: Deus ainda me ama, Deus está me corrigindo, e o Pai só corrige aquele que ama. Obrigado pela correção, porque se não fosse a correção, a gente estava de passos largos para uma eternidade sem Deus. Então essa é a primeira opção: voltar para a presença de Deus, arrepender, vou colocar: Deus, eu escolho me arrepender, escolho servir, escolho obedecer. A segunda opção é reagir como uma criança mimada: não é meu, não quero, não vou. Mas até uma criança sabe que pedir desculpa pode mitigar. Se não tirar 100%, do vô e da avó tira 100%, mas do pai e da mãe pelo menos diminui um pouquinho a consequência. Até uma criança sabe que pedir perdão
diminui a pena. Até uma criança sabe que quanto mais rápido, ou ela aprende, que tem fase das crianças que precisa falar um pouco mais, e aí precisa endurecer um pouco mais, mas nós, como filhos de Deus, nós podemos escolher a alegria da correção, entendendo que Deus nos ama, e que Ele continua recebendo a nossa oração, Ele continua ouvindo a nossa oração, Ele continua respondendo a nossa oração, Ele continua respondendo, mesmo que a resposta não seja aquela que eu gostaria, mas a resposta de Deus sempre vai ser melhor. Pode não ser o meu melhor, mas o meu melhor perto do meu Deus é tão pequenininho que eu escolho confiar no melhor de Deus. Quem pode colocar a mão direita no seu coração? Você vai fazer muitas orações em 2026, não só nessa campanha. Seu 2026 precisa ser regado a oração. Estamos em Lá maior? Seu 2026 precisa ser regado em oração, mas a resposta pode ser aquela que você precisa e não a que você gostaria. Lembre-se desse culto, lembre-se dessa mensagem. Eu confio que a resposta de Deus sempre vai ser melhor para mim. É a resposta de Deus que vai conduzir o meu 2026. É a resposta do Senhor que vai me levar para um outro patamar de profundidade, de lugares altos, de relacionamento. Mas eu vou continuar orando, eu vou continuar confiando. O versículo dessa noite: confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Olha outro: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua confiança é o Senhor, porque o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. O seu 2026 está baseado na fé. O seu 2026 não vai ser vitória pelo braço do homem, mas é vitória pelo poder do braço do Senhor. Quem está me entendendo e pode glorificar Jesus aí por uns momentos, pode levantar sua mão para dizer: obrigado, Senhor. Eu escolho confiar, eu escolho Deus, eu escolho crer, eu escolho continuar, eu escolho viver todo o meu 2026 na presença